Transtornos conscienciais identificados. As pessoas no dia a dia elas têm muita dificuldade em identificar quais são seus transtornos conscienciais. No meu caso, nessa vida, foi a questão do ansiosismo, né? Desde novo ali, muito ativo, muito ansioso. Aí cheguei na adolescência e comecei a ter acnes vulgares. Até tive um aqui no queixo que é daquele jeito que deixa o adolescente totalmente destrambelhado, ainda mais sendo eu narcisista. E esse traço narcísico advém da minha paragenética. Por isso que é importante a consciência aplicar a autopesquisa, porque um médico convencional jamais admitiria que esse traço consciencial meu advém de retrovida, ou seja, a minha consciência não morre, eu só mudo de corpo. Então, lá na Inglaterra eu fui endeusado como escritor, isso ficou guardado na minha memória. Eu sempre tenho essa necessidade de ser reconhecido, isso eu reconheço desde menino. Então, hoje eu entendo o porquê desse afã pelo reconhecimento, né? Dessa avidez pelo sucesso. E hoje eu não quero nada de sucesso nessa vida, porque atrapalharia muito aí a minha programação existencial, porque holofotes, egão, é totalmente anti-evolução consciencial, né? As pessoas que estão no holofotes, eu colocando vídeos aqui no YouTube, até alcancei um público que eu jamais esperaria alcançar, porque esses vídeos são destinados à micro-minoria lúcida, né? Aquelas pessoas que já estão além do senso comum, já estão querendo enxergar além das aparências, já estão querendo entender o que significa o paradigma consciencial. Então, os transtornos conscienciais identificados é importantíssimo para a pessoa começar a aplicar a autoconscienciometria no dia a dia dela. Ela vai e acaba se transformando em um evoluciente, não passivamente como um paciente, como muitas pessoas são. No último vídeo eu citei duas consciências que eu ajudei com parapatologias, digamos assim, para psicopatologias graves, né, que é a esquizofrenia. Uma moça do interior de São Paulo que eu ajudei muito pelo WhatsApp e identifiquei que o delírio de perseguição dela era totalmente fora da casinha. Para vocês terem uma ideia, ela achava que os vizinhos estavam filmando ela pela telha e colocaria os vídeos na internet. Eu, caramba, senti direitinho o caos intraconsciencial dela. Então eu acalmei, falei que não vazaria vídeos porque é um delírio da cabeça dela. Isso já é um processo não só genético, como pode ser derivado da paragenética doentia da mesma. E o outro rapaz eu falei o WhatsApp, mas é no Insta, que eu conheci do interior de São Paulo também, uma cidadezinha lá que eu nunca tinha ouvido falar. A moça é de Tanabi, São Paulo, eu não vou falar o nome, mas ajudei ela bastante, falei para ela continuar tomando remédio lá, indo na psiquiatra do governo lá, do postinho. Que não é lá essas coisas, mas é o que temos para hoje, né? Se ela tivesse dinheiro, eu até citei a Adriana Chaleta para ela ir lá em Foz do Iguaçu fazer uma consciencioterapia com a psiquiatra que entende muito do paradigma consciencial. Mas o processo, quando essas pessoas estão com parapsicopatologias graves, elas nem adentram na autoconscienciometria, né? Na questão da própria pessoa se auto-pesquisar, porque o processo desse cerebral já é deficitário demais. Agora, no tocante da normalidade aí, das pessoas que sofrem de mini doencinhas, como diria o professor Walter, são essas mini doencinhas emocionais que acabam ficando grande demais, né? Porque a pessoa não sabe nada de energia. Por exemplo, ontem eu estive na dentista, comecei a trabalhar, eu vi ali, quando iria me sentar na cadeira, ela sentiu na hora um calorzinho, até mexeu no ar-condicionado. Mas é o que? É a minha força energética que ela acabou sentindo a reverberação. Mas eu poderia falar para ela, mas eu percebi que o nível dela ainda não é aquele, não tinha ambiente para falar, porque fala muito em Deus, aquelas coisas e tal, muito religiosa e muito sertanejeira, cada um tem os seus gostos, mas essas pessoas ainda estão no psicossoma, no corpo da emoção, elas não atingiram a questão do mental soma, que administra tudo, né? Administra todo o holossoma. Quando a pessoa age mental somaticamente, não significa necessariamente que ela ficará reprimida sexualmente, emocionalmente. Algumas pessoas acham que estão agindo mental somaticamente, mas estão reprimindo as emoções, reprimindo as questões sexuais. E eu vejo esse tipo de gente até na Conscienciologia. Então essas pessoas não estão sabendo nada. Elas não são de bem com a vida, elas não estão com o energossoma brilhando,
não estão trabalhando com as energias diariamente. Então são as pessoas teoriconas. A gente tem que entender também, cada um tem um nível consciencial devido à paragenética, não só por causa da genética atual. Mas é isso, a questão da identificação dos traços conscienciais difíceis, né, dos traços fardos, dos trafares, faz a pessoa ter a assunção dos seus trafores, ou seja, por meio da identificação dos trafares, não, pelo menos, analisando o meu jeitão, eu tenho um ansiosismo, fui lá, recebi um insight para tratar com homeopata, alto nível, que eu poderia muito bem estar tomando remédio aí para ansiedade, aí, como muita gente fica aí, esses remédios da ciência convencional aí, da alopatia, remédios alopáticos, né? Então, alopáticos, enfim, que só ficam travando a pessoa. Tem que ter a medicação, em alguns casos é necessário para mexer na bioquímica cerebral, mas a pessoa tem que mudar o jeitão dela pensionizar, não adianta. Então a autoconscienciometria, a identificação realista, né? Porque algumas pessoas, como diria o professor Val, boa parte das pessoas tem a autoimagem muito distorcida, né? Elas acham que estão abafando e não são tão abafadoras, outras são competentes e ficam lá no acostamento, não assumem, né, suas potencialidades. Então existe essa questão da autoimagem distorcida. Vou até tentar colocar um trecho aí do professor Valdo falando sobre esse assunto. O que significa autoimagem distorcida? Que a pessoa nunca fez autopesquisa, e se fez, ela não está fazendo uma autopesquisa capenga, né, irrealista. Tem que ter muita sinceridade, autossinceridade, para identificar quais são os seus traços conscienciais mais graves. No meu caso, eu tenho uma questão de... O mosquito entrou no meu olho aqui. Questão de ser megalomaníaco, devido à última vida de eu ser muito reconhecido. Às vezes eu quero ser mais do que eu sou, mas aí, analisando meus traços, falo, peraí, ainda não estou nesse patamar. Ou seja, como diria o Bruno Henrique, outro patamar. Bruno Henrique do Flamengo. O Mengão está no patamar de alto nível, mas a pessoa, se ela começar a se dedicar no paradigma consciencial, ela pode se tornar uma espécie de Flamengo do futebol brasileiro, intraconsciencialmente. Ela pode se tornar de bem com ela e com os outros, porque a pessoa só trata os outros bem quando ela está realmente bem com ela mesma. Intraconsciencialmente ela está equilibrada. Então a minha questão da ansiedade, quando eu comecei a fazer TENEPS, eu tinha bruxismo. Eu sentia que o ranger dos dentes, o nervosismo intenso. Com o passar do tempo foi diminuindo. E hoje em dia, algumas crises aí de crescimento que todos nós temos, né, para acabar saindo do processo da zona de conforto, aí eu sinto um pouquinho ainda o ranger dos dentes. Hoje eu estou fazendo tratamento com a dentista, eu estou sentindo um pouquinho o ranger dos dentes, mas era fortíssimo. Isso era um bruxismo acentuado lá atrás, em 2011, quando eu comecei a fazer TENEPS. Hoje em dia está tranquilo, está mais amenizado. Então é outro tipo de paranamnese, né? Porque não só a questão da anamnese. Por que paranamnese? Porque eu reconheci um traço consciencial meu de outra vida. Isso a ciência convencional, a psiquiatria convencional não faz. Então é importantíssimo a pessoa fazer a identificação dos seus traços conscienciais maléficos, antievolutivos, para começar a encará-los, né? Você também não pode só identificar e ficar empurrando com a barriga. Você identifica, por exemplo, você identifica que é muito arrogante. Arrogância significa que a pessoa é insegura intraconsciencialmente. Ela está fazendo um processo de proteção ali anticosmoético, né? A pessoa acaba utilizando a arrogância como para afastar os outros, né? Para as pessoas não conversarem abertamente com ela. Aí você tem que começar a praticar o abertismo consciencial. Então, são essas coisas que as pessoas precisam entender, que é possível fazer uma autoconscienciometria, virar evoluciente 5 estrelas, como diria nosso amigo Marco Almeida lá, que apresentou um verbete sobre consciencioterapia. Você pode ser o próprio autoconsciencioterapeuta de você mesmo ou de você mesma, se dedicando aí no paradigma consciencial e identificando no dia a dia quais são seus traços conscienciais doentios e também identificando quais são seus traços conscienciais sadios, porque é a questão dos megatrafores, né? Você tem que fazer a assunção, você tem que fazer assumi-los, tem que assumir sua condição de traço-força, né? Você tem vários, são os talentos, são as capacidades aí que você acabou adquirindo nas retrovidas. Por isso que não existe um dom místico, você acabou fazendo aquilo várias vezes, por isso que você domina isso com o pé nas costas
na atual vida. Valeu!